Fala, minha gente. Hoje nós começamos aqui um projeto novo, né? Eu dei o nome aqui de Projeto EBD, né? Como eu falei na live de segunda-feira, nós vamos apresentar os resumos das aulas, das lições, né, da Escola Bíblica Dominical. Aqui na nossa igreja nós usamos a revista Betel, da editora Betel, né? Revista Betel Dominical. E hoje, então, nós vamos falar da primeira lição, cujo título é O Maravilhoso Propósito da Salvação. Você é novo aqui no canal, meu nome é Marcelo Lucas, eu sou professor de escola bíblica, sou professor de seminário da Igreja Assembleia de Deus também, né, leciono apologética e teologia bíblica, e estou começando esse novo projeto aqui, tá? Se você é novo, os links estão na descrição, tá? Você pode estudar teologia conosco por apenas R$1 por dia, você pode assinar e ainda tem 30 dias grátis, né? Introdução bíblica já está lá e a gente vai sempre colocando novos módulos lá para vocês, tá bom? Toda segunda-feira também eu apresento aqui o quadro Carregando a Cruz, sempre um comentário ou um estudo bíblico, tá? Para vocês ao vivo, toda segunda às 8 horas, né? Para quem já é mais antigo aqui sabe disso, então toda segunda-feira 8 horas ao vivo. Esses comentários vão ser gravados, ok? Essa semana eu não consegui fazer no início da semana, então eu estou postando aqui nessa sexta-feira, tá bom? Está saindo aqui na sexta-feira de manhã, no seu horário que você está assistindo, tá? Mas eu estou postando na sexta às 10 da manhã. Na semana que vem a lição 2, terça-feira, às 10 da manhã, tá bom? Esse projeto, na verdade, é uma ideia da minha esposa, né? A Deila, que também é professora de escola bíblica lá na igreja, tá? Então os próximos vídeos espero, né, fazer com ela, tá? Essa semana não pôde, foi meio conturbado. Então os próximos vídeos aí nós vamos gravar juntos, vai ficar mais dinâmico, um bate-papo, né? O objetivo é esse, tá bom? Então, vamos lá, tá? Se fosse para você conhecer mais, também os links estão na descrição. O Instagram da nossa igreja está na descrição. Se você fazer uma visita, conhecer mais o trabalho da igreja, está na descrição, tá bom? Muito bem. Vou deixar na descrição também o link da revista, tá? Da revista Betel, ok? O objetivo aqui é para quem vai dar aula possa ter aí um resumo, um material de estudo. E também para você que talvez não vai estudar isso aqui, também serve de conhecimento, de estudo para você, tá bom? Então esse é o objetivo. Então vamos lá. O Maravilhoso Propósito da Salvação. A revista, gente, eu devia ter colocado aqui, mas não sei se vai dar para ver. Ela tem o texto áureo, verdade aplicada, tem textos de referência, né? Então para quem não conhece a revista Betel, e ela é dividida em 3 tópicos, eles são, e cada tópico é dividido em 3 subtópicos, tá? Então eu vou resumir todos esses tópicos pra gente aqui, tá bom? O texto base, ou texto áureo, né, como a revista chama, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Os objetivos dessa lição são os seguintes: ensinar acerca do conteúdo da Epístola aos Efésios, mostrar os benefícios da graça em Jesus Cristo e explicar como nos tornamos filhos de Deus pela adoção, tá? Então esses são os 3 grandes objetivos dessa lição e que vão ser tratados nos 3 grandes tópicos, tá bom? Os textos de referência, Efésios 1, capítulo 1, versículos 1 a 6. Eu não vou ler, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? Anotar e ler depois, ou parar o vídeo e ler, né? Fique à vontade. Diz a introdução da lição: a narrativa paulina da epístola escrita aos Efésios nos revela o maravilhoso plano da salvação idealizado por Deus desde a fundação dos tempos. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Esse texto é um texto extremamente conhecido, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, o que o comentarista aqui, né, o bispo Abner Ferreira, ele está trabalhando é a ideia de que a salvação é um plano divino fora do tempo, feito na eternidade, na mente e no coração de Deus, né? Então, um plano de redenção para o ser humano não é uma... como é que eu vou dizer? Não é algo assim de estalo ou que não está no controle de Deus. Não, Deus planejou tudo, Deus projetou tudo, Deus estabeleceu que seremos salvos pela graça, por meio da fé, em Cristo Jesus pelo seu sacrifício na cruz, ok? Então é um plano eterno.
Então, primeiro tópico, conhecendo a epístola aos Efésios. Muito bem. Nessa epístola, Paulo ele fala, até na expressão usada aqui pelo comentarista, da história da salvação humana. Ou seja, nessa epístola ele traz como que Deus colocou toda a humanidade debaixo desse plano. Talvez você vai dizer assim, mas então todo mundo vai ser salvo, é isso que você está dizendo? Não, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, Deus estabeleceu um projeto e toda a humanidade está debaixo desse projeto. Seja aqueles que vão reconhecer e se curvar a Cristo, seja aqueles que vão rejeitar a salvação. Né? Tem um pastor, o doutor Rodrigo Silva, né, pastor da Igreja Adventista, que ele diz o seguinte, se a lei não salva, a lei também não condena. Então eu não sou condenado pelo que eu faço, mas eu sou condenado por rejeitar o perdão que Cristo me oferece. Né? Ou seja, a condenação ela está, na verdade, ligada à rejeição desse projeto de salvação. Tá? E é exatamente sobre esse projeto, esse maravilhoso projeto, esse maravilhoso plano de salvação, de redenção, que a Epístola aos Efésios trata. Ok? Então, 1.1, ainda dentro desse panorama da carta, né? Conhecendo aí o assunto. A Epístola aos Efésios ela é então a contemplação, né, desse projeto realizado em Cristo, e Paulo destaca a função de Cristo, a função que o Senhor Jesus tem como, vou usar o termo que o comentarista usa, né, como dominador, o seu domínio cósmico sobre tudo. Né? E que a igreja ela é então apresentada como resultado da graça de Deus. Ou seja, nós, enquanto igreja, somos, na verdade, resultado desse projeto, desse plano. Né? E às vezes as pessoas perdem essa noção de que a igreja, na verdade, é fruto ou é parte do plano de Deus para a salvação. Né? Quando eu comentava, para quem já assiste, quem não assiste, está gravado aí no canal, pode procurar, quando eu falo sobre o sal da terra, né? No comentário do Sermão do Monte. Quando eu falo sobre o sal da terra, é exatamente isso. Se nós não temos a função que o Senhor nos deu, para nada prestamos. Então nós não podemos perder de vista que a igreja é fruto do Senhor, é fruto da graça, é fruto do projeto. E ela está na terra para anunciar que Cristo é salvação, que há uma redenção em Cristo Jesus. Ok? Amém? Muito bem. E aí, nós passamos para o segundo subtópico, que é a apresentação do ministério de Cristo à igreja. O tema da carta é exatamente o ministério de Cristo para a salvação do homem. Né? Então, o comentarista destaca o seguinte, olha, o desígnio divino da salvação escondido em Deus desde a eternidade. Portanto, Jesus ele veio apresentar esse projeto que vem desde a eternidade. Esse projeto que não é feito em linhas temporais, que não é feito entre os homens, não é uma ideia humana, mas sim um estabelecer de Deus para a humanidade. Tá? Esse é o ministério de Cristo, revelar aquilo que Deus estabeleceu. Amém? Muito bem. E qual a essência então dessa epístola? Se bem que já dissemos, né? Mas basicamente é necessário viver esse ministério e ser coerente com esse desígnio. A essência dessa epístola é entendermos que o ministério de Jesus, a igreja como fruto desse ministério, de revelar o projeto de salvação do Pai, nós precisamos viver isso, viver esse ministério. Não é que eu tenho um ministério, não é isso. O que o comentarista está dizendo e o que a carta nos ensina é que nós precisamos viver em Cristo o ministério do próprio Cristo, o ministério de salvação, o ministério de redenção, o ministério que Ele opera em nós, na transformação de vida, nos aproximarmos do Senhor Jesus. O comentarista faz a seguinte pergunta: se todas as coisas foram reunidas em Jesus, como os cristãos podem viver desunidos? Desunidos uns dos outros e do próprio Cristo? Né? E o mais comum hoje é um cristianismo desunido, é um cristianismo desligado. Tanto falta de comunhão entre nós, como desligado das próprias Escrituras. Isso não faz sentido. Tá? O que Cristo nos ensina, o que a Epístola nos ensina, é que precisamos viver a ação, o ministério de Jesus, o ministério do Espírito Santo.
Ok? Muito bem. Segundo tópico, né, ou segundo título, né, eu vou chamar de título, acho que é mais fácil. Segundo título, os privilégios concedidos por Cristo. O primeiro privilégio que ele destaca é a graça e a paz. E o comentarista ele traz o seguinte, olha, a palavra shalom, que é traduzida como paz, né, ela na verdade a paz esteja com você, algo nesse tipo, né, a literalidade, mas enfim, traduzido como paz. E aí no Novo Testamento é acrescentado caris, né, que pode ser traduzido como graça, tá bom? E tem dois sentidos a graça. A graça ela é ao mesmo tempo um dom imerecido, ou seja, algo que recebemos sem merecermos, e também é algo amável, ou seja, uma atitude amável. Portanto, a graça ela é ao mesmo tempo um presente para nós, como também a própria atitude do Pai em nos conceder a salvação, em se revelar, em entregar um projeto de redenção. Isso é a graça, né? O comentarista ainda diz: a graça descreve um dom que o homem não pode obter por seus próprios esforços, que nunca poderá ser capaz de merecer e que vem diretamente de Deus. Ou seja, a salvação, o projeto de Deus, esse projeto idealizado na eternidade, que está na mente de Deus, não pode jamais ser alcançado pelos nossos méritos, pelos nossos esforços. Foi Cristo quem morreu na cruz e nós recebemos a salvação exclusivamente por graça. Ok? Segundo, a fonte de onde tudo se origina. O comentarista diz assim: Paulo vivia um assombro e uma grande admiração por Deus ter escolhido um homem como ele para tal missão. Ele sabia perfeitamente que a sua eleição aconteceu devido à imensa graça de Deus, não porque ele fosse merecedor. De novo, o capítulo 2, versículos 8 e 9. Eu costumo dizer, né, que a gente perde de vista uma verdade. Qual verdade? Que Raabe foi salva pelo mesmo motivo que Paulo. Que o ladrão da cruz foi salvo pelo mesmo motivo de João, que escreveu o Apocalipse. Enfim, né? Enfim, eu sou salvo pelo mesmo motivo que os apóstolos. Claro, não estou aqui desrespeitando, nada disso. Mas a salvação é exclusivamente resultado do sacrifício de Jesus. Então, quando Paulo se admira dessa graça, tem que nos ensinar alguma coisa. Quando a carta aos Efésios mostra o valor, a grandeza dessa graça, não é à toa que a lição, né, é a maravilhosa... Como é que é a lição? Eu já até esqueci o título. O maravilhoso propósito da salvação. É algo que tem que nos maravilhar. Às vezes a gente perde isso, né? A gente vai vivendo o nosso cristianismo aí, com os nossos costumes, os nossos dogmas, a gente esquece de quão maravilhoso é isso. Assim como a igreja é resultado do ministério, nós somos resultados desse ministério, dessa graça, desse projeto. Isso tem que nos maravilhar. Isso não pode ser algo simples, corriqueiro. Jamais. Tá? Abençoados com todas as bênçãos espirituais. Veja, a salvação, ela supre toda a nossa necessidade. O comentarista diz assim: além das bênçãos que suprem as nossas necessidades terrenas, o Senhor tem bênçãos celestiais para nos capacitar para todas as coisas. Veja só, eu só inverteria, né? Primeiro, o Senhor tem a bênção celestial da salvação, e com essa bênção o Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai cuidar das nossas necessidades. Não é à toa que Jesus fala: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Terceiro título, então, as grandiosas riquezas da graça. O comentarista diz assim: Paulo, apresenta os propósitos de nossa eleição em Deus, os efeitos da redenção e como nos tornamos filhos para que pudéssemos desfrutar das riquezas dessa tão grande salvação. Vejam só, a nossa eleição. Aqui o comentarista destaca duas coisas. Ele, Jesus, não nos escolheu porque éramos bons, mas nos escolheu para que pudéssemos fazer algo de bom.
Aos Filipenses, Paulo escreve: aquele que começou a boa obra é poderoso para continuá-la, para completá-la, né? Veja só, o Senhor não nos escolheu porque somos bons, mas porque Ele é bom. E Ele quer nos ensinar a como viver de maneira a glorificar o seu nome, como fazer boas obras, tá? Porque isso é resultado da fé. Não nós, mas o reflexo do amor e da ação de Deus é que gera boas obras, ok? Segundo, Ele nos escolheu nele, em Cristo, não em nós mesmos. A obra de Cristo é que nos dá acesso a Deus. Não é o que eu faço. Mesmo depois de salvo, fazer algo bom não te faz mais santo nem melhor do que o seu irmão. Esse é o ponto. O que te faz entrar na eternidade é o sangue de Cristo sobre a sua vida. Isso é a nossa eleição. Nossa eleição está em Cristo. A nossa salvação está nele. Tá? E para os teólogos ávidos, não vou tratar aqui de eleição, predestinação, fatalistas, se está certo ou não está. Vou pular essa parte, fica para uma próxima oportunidade. Tá bom? Segundo, uma poderosa redenção. A morte de Cristo e o derramamento de seu sangue precioso resultaram na remissão dos pecados de toda a humanidade. Desse modo, a redenção trouxe como efeito a nossa justificação diante de Deus. Foi o que eu falava lá atrás. Então está todo mundo salvo? Não, a salvação está disponível para todos. Aquele que reconhecer o senhorio de Cristo, o seu sacrifício, a sua ressurreição, será lavado, será remido. O sangue de Cristo justificará os nossos pecados. Amém? E por fim, filhos adotivos. O comentarista diz assim: a adoção é o ato pelo qual Deus coloca os que nasceram de novo em uma posição de filhos, adultos dentro de sua família. Isso é extraordinário, né? Isso é muito extraordinário. Porque mostra, né, como que Jesus morre na cruz, se faz homem, né, o verbo se faz carne, morre por nós, ressuscita. E agora, eu sempre gosto de usar essa expressão, né, lá em Romanos 8, né, onde fala que somos somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ele não conquista meros súditos, pessoas sobre quem ele vai demonstrar o seu senhorio. Não. Ele compra filhos. Filhos. Que agora são chamados de herdeiros de Deus. Porque pertencemos ao reino de Deus. Né? Pertencemos a Deus. Porque o sangue de Cristo está sobre nós. Isso é algo maravilhoso. Essa maravilhosa salvação. Como, né? Se não nos atentarmos para tão grande salvação. Tá? E por fim, a conclusão da lição diz assim: de acordo com o bom propósito de sua vontade, a vontade de Deus, Deus, em sua presciência e adorável graça, elabora desde a eternidade uma poderosa redenção para toda a humanidade em Cristo Jesus. Ele nos resgatou e nos adotou para nos tornar participantes das promessas em Cristo. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso, que nos alcançou pela sua infinita misericórdia. Agradeço você que assistiu até aqui. Espero que tenha contribuído com o seu conhecimento de Deus. Espero que ajude na preparação da aula, caso você seja professor de escola bíblica. Agradeço. Na próxima terça-feira, às 10 horas, vai ter o resumo da aula, da próxima aula da lição número 2. Lembrando, segunda-feira às 8 horas, nosso Carregando a Cruz. Na próxima segunda eu vou comentar sobre a oração do Pai Nosso e o jejum. E depois nós começamos então os comentários sobre a carta de Efésios. Toda segunda-feira, 8 horas, e toda terça-feira, às 10 horas da manhã, o resumo das lições da Escola Bíblica. Muito obrigado, um grande abraço, que Deus abençoe.